It's now or next. Diária reduzida, sete sustentável. Me responde, querida. Thank you. Tomorrow, só com hora extra. It's now or next. Nesse prazo é treta. Quando te conheci, eu aceitava de tudo. Yes, I did. Filmava mais que dormia. E então veio a pandemia. It's now next. Não dá pra aceitar a verba de lascar. Vamos burnoutar. Thank you. It's now or next. Saúde mental não pode ficar pra outro carnaval. Thank you very much. Anybody got a burger? O que vai acontecer depois, a gente pensa agora. Debates, reflexões e premiações, tudo now no Wext. That's a burnout. Olá, pessoal. Vamos para o próximo? Desculpa aqui a maratona de painéis, um emendado no outro, mas é para a gente cumprir aí um horário. Todo mundo pegou a senha de Wi-Fi, vou passar aqui novamente, as meninas pediram para avisar. O Cultura Guest, a rede, a senha é Cultura, o A é com @1121. Seguindo em frente aqui para o nosso próximo painel, que, aliás, ele tem enfim, uma importância grande na programação desse ano, como vocês puderam perceber, a nossa vinheta fala um pouco disso, porque estamos vivenciando, né, uma segunda pandemia, que é esse problema de saúde mental. É importantíssimo discutir isso. Vivi nos provocou lá na APRO, enfim, com o estudo que ela fez, e chegamos nesse painel aqui que eu acho que vai ser super ilustrativo, didático, acho que para a gente discutir esse assunto tão importante hoje em dia. Então, o próximo painel, saúde mental, a importância de uma governança responsável. Chamo ao palco aqui a minha amiga querida, para mediar esse painel, Valéria Borges, diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão da VML YNR Brasil. Seja bem-vinda, Val. Chamo aqui no palco também a Vivian Sander, psicanalista. Seja bem-vinda, Vivi. Letícia Fiorio Batista, gerente médica da OnCare. Letícia, acho que cuidou de vários aqui nesse momento de pandemia. E acompanhando remoto, a Flávia Viana, gerente do Pacto Global da ONU. Sejam bem-vindas, meninas. Uma honra tê-las aqui. Obrigada. Oi, Flávia. Não sei se você está vendo a gente. Obrigada aí por ter aceito o convite. Bom dia, eu que agradeço. A gente não está te ouvindo. Bom, gente, olá. Bom dia ainda, né? Bom dia. É uma felicidade estar aqui no Wext, uma felicidade, queria agradecer a Mari pelo convite, vocês pela presença, e maravilha estar aqui para falar sobre esse tema tão importante com essas mulheres tão poderosas aqui, que eu tive a felicidade e a oportunidade de conhecer nesses dias, quando a gente estava estabelecendo essas conversas para esse encontro de hoje. Então, antes de qualquer coisa, eu queria apresentar essas mulheres que estão aqui, começando com a Flávia Viana, do Pacto Global, que está aqui nessa tela com a gente. A Flávia acredita no potencial humano e na capacidade de realizar conexões do bem para uma sociedade mais justa e sustentável. É a partir dessa inspiração e utilizando os conhecimentos adquiridos ao longo dos últimos 19 anos nas áreas de gestão, negócios e sustentabilidade, que busca soluções inovadoras e perenes para a transformação social. Flávia, seja muito bem-vinda. Feliz de estar aqui contigo.
A segunda pessoa nesse nosso encontro é Vivian Sader, psicanalista, que trabalhou 12 anos no mercado publicitário, passou por produtoras como a Pródigo, Conspiração. Hoje ela é psicanalista e trabalha para cuidar da saúde mental do nosso mercado publicitário, gente, tão importante, onde ela deixou muitos amigos. Atualmente, ela se dedica à saúde mental e ela quer transformar com isso esse nosso mercado hoje e para frente. Vivian, bem-vinda. E, por último, mas não menos importante, a Letícia, a doutora Letícia Batista, diretora médica de Cada Um Quer, que trabalha com cuidado humanizado, baseado na ciência, buscando saúde, bem-estar e prevenção. É infectologista da Associação Médica Brasileira e especialista em gestão médica. Letícia, muito bem-vinda. Gente, eu queria abrir essa conversa e passar a bola para essas mulheres, que elas têm coisa muito mais importante para falar do que a minha pessoinha aqui, com um dado. E aí eu vou passar a bola para a Flávia. O Relatório Mundial de Saúde da OMS, que foi publicado no meio desse ano, mostrou que, em 2019, 1 bilhão de pessoas viviam com transtornos mentais. Além disso, 15% dos adultos em idade de trabalho, em idade laboral, sofrem de algum transtorno mental. E o que é gatilho para isso? A gente pode falar da violência psicológica, né, do bullying, e das altas jornadas de trabalho, entre outras coisas. Então, para abrir essa nossa conversa, eu queria chamar a Flávia para falar um pouquinho de como o Pacto enxerga isso, como é que o Pacto se relaciona com esse tema e, enfim, o que você quiser. Vem, Flávia. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nessa mesa tão importante para falar sobre saúde mental e uma governança responsável. Para abrir a minha fala, eu gostaria de pedir a projeção de uma apresentação. Eu vou trazer um pouco sobre o que é o Pacto e o que exatamente se constitui o nosso trabalho, para vocês entenderem um pouco da jornada que a gente vem construindo em torno do tema saúde mental. O Pacto Global da ONU é um movimento que engaja empresas. Exato, ótimo, já estamos no slide. Então, nós somos um movimento que engaja empresas que buscam uma jornada mais sustentável. Nós nascemos nos anos 2000 pelo, então, secretário-geral da ONU, Kofi Annan, com essa missão de apoiar essa jornada sustentável das empresas. E como é que a gente faz isso? A gente estabeleceu que toda a operação, a partir do pacto, influenciando as empresas, partem de 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Esse grande movimento começou em 2000, mas ele recebeu um reforço a partir de 2015, quando foram estabelecidos os 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós também passamos a trabalhar e integrar a nossa jornada de trabalho com as empresas, buscando uma mobilização do setor empresarial para que aliassem, então, os seus modelos de negócio a esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Bom, mas eu falei que somos um movimento global. Hoje, nós nos constituímos numa rede que contempla 70 movimentos, 70 redes locais, espalhadas por 164 países. Né? As 70 redes cuidam de mais de 15 mil empresas, espalhadas por 164 países. E o que é muito relevante de trazer aqui para vocês é que a rede do Brasil, o Pacto Global da ONU no Brasil, é a terceira maior rede do mundo, contemplando aí mais de 1.700 empresas que participam do pacto da rede brasileira, buscando essa jornada mais sustentável das suas operações. Como somos um braço do Pacto Global, a gente se vale também das nossas articulações e de todo o conhecimento gerado no sistema, nas agências que estão em torno do sistema, para que a gente possa, então, envolver não só as empresas, mas o poder público e toda a sociedade civil para gerar impacto dentro aí de um ambiente neutro e dinâmico. O nosso objetivo, então, é alavancar esse potencial da comunidade empresarial como um agente também de transformação. Por favor, pode passar o slide?
a nossa maior motivação enquanto Pacto Global da ONU no Brasil é mudar o Brasil, vencendo todos os desafios da humanidade contemporânea, e não são poucos esses desafios, em especial nos últimos anos. Em 2020, o atual secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, nos chamou a atenção para que nós estávamos entrando na década da ação. O que significa isso? A gente está há 10 anos de atender, de cumprir as metas estabelecidas em 2015 com relação aos ODS. E dentre todos os 17 ODS, eu vou destacar e falar mais aqui sobre o ODS 3, que contempla aí o tema de saúde e bem-estar. Pode passar um pouco o slide. Exato. Bom, de 2020 para cá, com esse alerta, com esse chamado de atenção do Antônio Guterres, a gente se debruça, então, para o contexto atual em que a gente está vivendo. Né? E aí, o complexo contexto social que já vinha há anos anteriores e que foi agravado a partir de 2020, em especial no Brasil, com a pandemia de Covid-19. Então, o que a gente tem de contexto de 2020 para cá do ponto de vista de saúde e bem-estar, um agravamento no que diz respeito à saúde psicológica. E o mandato do pacto, como é dialogar com as empresas, a gente traz dados relevantes de que a saúde e o bem-estar, a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras está comprometido. O Brasil é considerado hoje o país mais ansioso do mundo. É o quinto em número de casos de depressão e o segundo em número de casos de burnout. Além dos casos relacionados à saúde, a gente tem questões relacionadas à igualdade de gênero, de mobilizar toda a sociedade para que a gente tenha mulheres em cargos de liderança, assim como pessoas negras também em cargo de liderança, como está referenciado no ODS 10. Mas vou voltar aqui, além desse contexto social complexo, a gente também tem um contexto ambiental complexo, mas volto aqui a nossa fala para o ODS 3. A OMS, a Valéria trouxe aqui dados já da OMS, e a gente pode trazer um tempero ainda maior, uma pimenta ainda maior com relação a esses dados, quando a gente fala de impacto, o que a ansiedade e a depressão traz de impacto na produtividade global. Né? Então, a OMS estima que $1 trilhão por ano a ansiedade e a depressão trazem como impacto na produtividade em todo o mundo. Além disso, os custos, os gastos gerados com os tratamentos relacionados à saúde mental, estima-se pelo Fórum Econômico Mundial que a gente chegue em 2030 com custos de cerca de $6 trilhões, mais elevado do que os custos relacionados às doenças respiratórias, à diabetes, enfim, isso é muito grave. Isso é muito grave e precisa ser tratado. Diante desse contexto, o que o Pacto Global da ONU no Brasil se pretendeu? Em abril desse ano, nós lançamos a Estratégia Ambição 2030. Por favor, pode passar o slide. Pode passar mais um slide, por favor. O que se refere à Estratégia Ambição 2030? Tendo identificado essas várias áreas dentro de um contexto social e ambiental complexo, a gente faz uma grande chamada para o setor empresarial para que, mais do que discutir sobre temas complexos relacionados a cada um desses ODS, que a gente possa, então, cada gestor, cada liderança, cada CEO da empresa possa se comprometer em agir em favor da transformação desse complexo ambiente social e ambiental que a gente vem vivenciando. E essa Estratégia Ambição 2030, ela está fundamentada em 8 movimentos, né? São esses 8 movimentos que vocês veem na minha tela, aí na tela de vocês, e que eu gostaria de enfatizar aqui o movimento Mente em Foco, porque ele vai tratar especificamente da questão relacionada à saúde mental. Por favor, pode passar o slide?
Importante dizer que dentro dessa mobilização, a gente não constrói, com o tamanho de desafio que a gente tem, a gente não constrói uma trilha que, em favor dessa transformação, movimentos contam não só com o compromisso das empresas, mas algumas empresas se colocam numa posição ainda mais desafiadora, que é apoiar o pacto na construção de uma jornada de conhecimento em torno de cada um desses temas que envolvem a Estratégia Ambição 2030. E no caso do Movimento Mente em Foco, é importante destacar aqui o protagonismo do Instituto Sul-América, que vem nos apoiando, então, oferecendo uma jornada de conhecimento em torno do tema de saúde mental para as empresas comprometidas. Por favor, pode passar o slide. Agora sim, vamos falar um pouquinho do que significa exatamente o Movimento Mente em Foco. Uma vez a gente entendendo esse complexo ambiente que a gente está vivendo do ponto de vista de promoção da saúde mental, estamos adoecidos, a sociedade está adoecida, a nossa ambição enquanto movimento é engajar 1.000 empresas com programas estruturantes de saúde mental e impactar positivamente a vida de 10 milhões de trabalhadores e trabalhadoras até 2030. Para que a gente possa fazer isso e possa apoiar as empresas que participam e estão comprometidas com o Movimento Mente em Foco, o que a gente definiu foram 6 compromissos nos quais as empresas que assinam o termo de adesão e se comprometem e se engajam no Movimento Mente em Foco, se comprometem a assumir até 2030. Esses compromissos vão apoiar as lideranças das empresas a construir, a desenvolver ou a refinar os seus programas estruturantes de saúde mental. Então, os 6 compromissos são ter um profissional de referência para fazer o primeiro acolhimento desse profissional que não está se sentindo bem, que está percebendo que está com algum sintoma ou transtorno psicológico, oferecer orientação e manejo de crise, entender o que o colaborador está passando por uma crise, conduzir e oferecer o tratamento adequado, garantir avaliação permanente, porque a gente não quer trabalhar só nas emergências, só no adoecimento. O que a gente quer fazer nessa jornada é trabalhar muito mais na prevenção e na promoção da saúde mental. Manter gestores engajados, sensibilizados, capacitados com relação a esse tema, porque a liderança precisa se perceber como um agente de transformação e promoção da segurança psicológica desses colaboradores. A partir dele, liderança e para os colaboradores. Criar um programa anti-estigma. Não é possível que, às vésperas de chegar em 2023, a gente ainda tenha preconceito com relação ao tema sofrimento psíquico. Não é aceitável que a gente chegue em 2023 ainda com medo de ser avaliado porque a gente está passando por um sofrimento ou algum sintoma psicológico. Né, ter os nossos desempenhos, as nossas entregas avaliadas por conta de uma questão de tratamento psicológico. Né? A gente não tem receio de dizer que vai para um cardiologista, vai passar por uma consulta de clínico, mas a gente não diz que vai, muito raramente, poucos colaboradores dizem que vão a uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo. Então, a gente precisa romper esse preconceito com relação a isso, para que, de fato, a gente possa olhar para o problema e possa tratar de forma adequada. Além de criar o programa anti-estigma, também promover ações de incentivo à saúde mental, como campanhas, iniciativas culturais, esportivas, de bem-estar, de educação emocional. A gente precisa passar a aprender sobre educação emocional sempre a partir das demandas identificadas. Como é que a gente ajuda essas empresas a construir e a desenvolver, a cumprir com esses compromissos? A gente trabalha por meio de pilares de atuação. Um desses pilares é a construção de capacidades. A gente faz uma curadoria de conteúdos e a gente oferece encontros periódicos, dando visibilidade para as empresas que aderem ao movimento, construindo essas capacidades, monitorando a evolução por meio de um formulário de avaliação que a gente busca regularmente com essas empresas, para fazer o acompanhamento, o monitoramento, entender qual é a curva de amadurecimento que a gente está fazendo, está construindo em termos da
saúde mental dos colaboradores e o engajamento da alta liderança, que é importantíssimo, né? Então, para aderir ao movimento Mente em Foco, é importante que o presidente, o CEO da empresa, assine. Então, é um compromisso no CPF, no CNPJ, que de fato ele vai incentivar a discussão, e mais do que incentivar a discussão, ele vai incentivar, de fato, uma ação pautada nesses compromissos, para que a gente possa, então, construir um ambiente corporativo saudável e seguro para todos e todas, colaboradores e colaboradoras. Então, eu vou concluir a minha fala aqui, para que a gente possa ter também mais oportunidade de conversar adiante. Obrigada, Flávia. Eu chamo isso de sincronicidade, porque eu já tinha pego o microfoninho aqui para te falar obrigada e passar para a nossa querida Vivian, porque eu acho que a gente está no ponto de passagem aqui no tema que você trouxe. Por favor, a Vivian tem uma pesquisa incrível. Obrigada, viu, Flávia? Agora que você apareceu aqui para a gente. Fala do teu trabalho, por favor. Sim, bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Queria pedir também o apoio dos meus slides, por favor. Eu fiz uma pesquisa sobre saúde mental no mercado publicitário de São Paulo, especificamente. Então, elaborei um questionário com 30 perguntas, todas relacionadas à saúde mental. E só a última pergunta dessas 30 era uma pergunta optativa, em que a pessoa poderia escrever alguma coisa se ela quisesse. E a primeira coisa que eu quero contar para vocês em relação a essa pesquisa é que eu fiquei muito surpresa com a receptividade das pessoas em relação ao tema. Me parece que saúde mental é um tema necessário nesse momento. Eu recebi mais de 120 textões, realmente, que foi um material muito rico para conseguir chegar aqui nesses objetivos que eu vou dividir com vocês. No final das contas, mais de 200 pessoas preencheram o questionário, pessoas de mais de 70 empresas diferentes. E para vocês entenderem um pouquinho da amostragem, quem mais participou da pesquisa foi o povo de produtora audiovisual, depois de agência de publicidade, depois marketing de marcas e empresas, e, por último, produtora de áudio. Deixa eu ver se eu tenho esse poder. Então, vou dividir aqui um pouquinho com vocês da pesquisa em si. Não trouxe as 30 perguntas, né, mas trouxe aqui o material que eu acho que é relevante para a gente pensar um pouco. E a primeira pergunta era essa: você é realizado na profissão que escolheu? Você gosta do que faz? E aí 43% são realizados na profissão, 46% têm dúvidas, e aquela parte laranjinha ali, que é o 8%, são as pessoas que não. Então, dessa pergunta, eu entendo que as pessoas elas gostam do que elas fazem, né? Essa é a conclusão que eu chego aqui. Pensando num dia de trabalho normal, você considera que tem o tempo que gostaria, isso é, o tempo necessário para cumprir suas tarefas do trabalho com qualidade? 89% das pessoas não consideram ter esse tempo necessário. Então, as pessoas se sentem sobrecarregadas na maior parte do tempo. Elas não dão conta de fazer no dia delas o que elas gostariam de fazer, com a qualidade que elas gostariam. 69% das pessoas dizem que é comum estar trabalhando simultaneamente a outras atividades. Então, em outra pergunta do questionário, eu perguntava quais são as atividades que essas pessoas fazem na vida delas semanalmente, além de ir para o trabalho, e tinha uma lista de coisas. E o que apareceu, né, as 3 principais atividades: assisto TV, série, filme, faço os exercícios físicos e cuido de tarefas domésticas. E aí a gente entende, então, que essas pessoas, no dia delas, elas não dão conta da tarefa delas, e quando elas saem para fazer outras tarefas, na realidade, elas continuam trabalhando, então elas continuam pensando em trabalho. No seu ambiente de trabalho, é comum receber tarefas com um prazo urgente ou quanto antes? E aí 96% das pessoas diz que é comum, e a maior parte delas acha isso estressante. Então, a gente percebe que dentro desse ambiente a palavra urgente ela está normalizada, e isso traz um combo complicado, uma vez que ela já não dá conta de fazer as tarefas dela, e aí ainda por cima alguém está apressando o trabalho dela, então você não dá conta e é urgente, então começa a ficar difícil.
61% das pessoas dizem ser comum ter que lidar com alguma pessoa que reclama de estar com muito trabalho. Então, a gente já sabe, assim, eu me sinto sobrecarregada, eu não dou conta de terminar o meu dia. E agora eu estou dizendo que o outro também não dá conta. Então, a gente tem uma impressão de que está todo mundo no mesmo barco e fica uma impressão meio de, putz, é assim, não tem muito o que fazer, é assim para todo mundo, dá um conformismo isso ser algo para todo mundo. E aí, por último, tinha essa pergunta, como você se vê em 10, 15 anos? E 58% das pessoas não pretendem continuar trabalhando no mercado publicitário. Esse número ele é bem expressivo, assim, e quando a gente começa a pensar um pouquinho sobre ele, né, 58%, além de tudo, são pessoas que nem sequer sabem o que elas vão estar fazendo depois. Então, elas não sabem qual é o plano B delas, mas elas sabem que elas não querem estar no plano A, né? E quando a gente para e pensa lá atrás, mas as pessoas gostam do que fazem, né? Então, por que isso acontece? E aí eu chego à conclusão que o ritmo de trabalho ele é tão pesado que as pessoas não aguentam se projetar fazendo isso daqui 10 ou 15 anos. Na parte escrita da pesquisa, eu tive muito material e muito texto também que dizia a mesma coisa. Então, eu destaquei algumas frases de algumas pessoas aqui e os pontos que mais apareceram, né? Então, gestão do tempo é uma questão que apareceu como sendo problemática entre os diversos textos. Sinto que está todo mundo exausto sempre e que as cargas de horário altíssimas ou demandas fora de horas são normalizadas quando não são impostas. Então, eu acho que essa questão de gestão do tempo ela está muito ligado a cronograma, né? Porque, no final das contas, todo mundo sabe que o cronograma que se faz dentro da publicidade ele é completamente real, mas todo mundo finge que vai dar certo. E aí, quando as coisas dão errado, o que acontece é outra questão relacionada à gestão do tempo, que é a gente trabalha 24 horas, então você tem que estar disponível o tempo inteiro ali, né? E isso faz com que o tempo da pessoa acabe sendo bem comprometido com o trabalho. Outra coisa que apareceu muito é limites humanos. O problema, muitas vezes, está numa cultura de quem acredita que pode o que quiser, uma vez que se está pagando alguém para realizar algo. Ambiente de trabalho mais acolhedor, superiores dizerem não para alguns abusos de parceiros. Essa questão de limite humano, ela está totalmente ligada à gestão, né? Então, claro que eu preciso reconhecer meu limite, eu preciso saber dizer não, mas muitas vezes é delicado dizer esse não. Então, se você não tem esse apoio do seu gestor, esse suporte da sua empresa, que acha que precisa ter limites e te dá esse lugar de fala para você poder passar esse não adiante, isso não funciona. Então, esse limite humano e a gestão, inclusive, né, essas questões são coisas que precisam vir de cima para que haja transformação. Recebi diversos relatos de burnout, de estresse, enfim, muitas frases muito duras, sempre cansada e ansiosa e gerando ansiedade em todos, com culpa quando não está atolado de trabalho, né? Então, tem um desequilíbrio grande mesmo, né? Ou você não dá conta do seu dia, ou você está se sentindo culpado porque você está sem job. Líderes nos assediam o tempo todo e os funcionários, com medo de não responderem na hora, acabam se tornando reféns deste looping sem fim. E aí, acho que essa frase eu falei muito para mim mesma e ouvi muito também, que é uma coisa meio, mas é assim, o mercado funciona desse jeito e não tem o que fazer. E isso não é uma verdade, né? Porque existem empresas que combatem essa cultura de mercado. E nesse questionário, inclusive, eu não tive só respostas negativas, né? As respostas positivas, elas são minoria, mas elas existem e elas vêm justificadas com um lugar diferente, né? Então, vamos lá. Estou bem satisfeita no meu trabalho. Acho que são bem humanos, respeitosos, e isso não se vê muito nesse mercado. Então, é alguém que sabe que trabalha num lugar legal e que esse lugar, aparentemente, é meio raro. A empresa tem grande preocupação com a saúde mental dos funcionários e existe uma cultura forte de balancear lazer e trabalho, inclusive para ter um melhor desempenho.
atualmente trabalho no local mais humano e equilibrado que já experienciei em aproximadamente 9 anos de mercado. As pessoas ainda trabalham muito, mas acredito que de forma muito mais balanceada e são respeitadas como pessoas além de funcionários. Essa última frase ela me impacta bastante, porque realmente essa cultura estabelecida no mercado publicitário ela é muito complicada e a gente precisa começar a olhar para esse balanceamento mesmo entre lazer, entre vida pessoal e vida profissional, porque se a sua vida se resume a sair de casa e trabalhar e voltar para casa, isso não é produtivo, isso não é criativo, então a gente precisa começar a olhar para esse lugar. E falando especificamente sobre saúde mental, a impressão que dá é que o tema é íntimo, né? Ainda existe muita resistência para falar sobre esse tema, e é uma coisa muito do indivíduo, muito do sujeito, quando, na verdade, saúde mental deveria ser um tema muito mais falado e deveria ser uma grande preocupação das empresas, porque o ambiente de trabalho ele impacta na saúde mental do indivíduo, então esse tema, na realidade, ele é coletivo e deveria ser lidado dessa maneira, né? Quando a gente está com a saúde mental em dia, a gente é mais produtivo, a gente é mais criativo, e o mercado publicitário ele é um mercado criativo, teoricamente, então não tem sentido sem saúde mental. E vou fechar com esse slide. O processo faz parte do resultado. É uma frase que eu gosto bastante. Eu acho que a gente já pensa nisso em várias outras coisas. Então, quando eu consumo maquiagem, eu me preocupo que a minha maquiagem não seja testada em animais, que não tenha maltratos. Quando eu compro uma roupa, eu me preocupo com o processo dessa roupa, que não tenha... a gente se preocupa com isso em diversos outros lugares, e dentro da publicidade deveria ser a mesma coisa. Então, quando eu olho o filme no Fantástico, o processo ele é muito além daquele filme que está no Fantástico, né? E a que custo aquele filme chegou lá. Então, espero que a gente possa refletir muito mais sobre esse tema e que algumas coisas possam mudar para ter um ambiente de trabalho mais saudável. Obrigada, Vivi. Maravilhosamente dentro do... Esse ensaio foi incrível. Maravilhosamente dentro dos 10 minutos que a gente comentou. Lindíssima. Obrigada, a gente já fala sobre esses números. E antes de passar para a doutora Letícia, eu queria trazer um outro dado aqui rapidinho. Com base na primeira fala da Flávia, estima-se que, anualmente, 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos por causa de depressão e de ansiedade, custando a economia global, como a Flávia trouxe, quase $1 trilhão. Mas dias de trabalho de quem? Né? Do que a gente está falando? Então, agora é hora de passar para a doutora Letícia, que teve muito perto, né, dessas pessoas que a gente está falando que, na verdade, somos nós, quem forma o nosso mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor. Bom dia a todos. Obrigada por estarem aqui. Agradeço o convite para fazer parte desse painel com mulheres incríveis. Então, um tema muito relevante, né? Eu, como infectologista, vivenciei muito intensamente esses 3 anos de pandemia. E o que nós vivemos foram 2 pandemias, né? Uma pandemia de Covid e outra de saúde mental. A gente sabe, né, cientificamente, que o Covid ele atua no sistema nervoso central. Isso é conhecido pela maior parte dos pacientes que vivenciam a síndrome pós-Covid e ficam com alguns sintomas, né? Mas, em paralelo, falando das mudanças de rotina que nós tivemos durante esse período, foram pontos que deixaram os indivíduos mais vulneráveis. Então, começou com o enfrentamento do desconhecido, ninguém tinha vivenciado situações como essa, não nessa magnitude, né? Depois o lockdown, o distanciamento, quando nós mais precisávamos de um conforto, nós somos humanos muito afetivos, então, né? E quando mais precisávamos de um abraço, de um conforto, isso nos foi tirado para que a gente pudesse enfrentar um momento tão difícil. Situações de trabalho em que as pessoas eram afastadas e na incerteza se continuariam ser remuneradas ou não, então a fragilidade do ponto de vista financeiro. E o medo da morte, o medo de perder um ente querido. Então, eu falo que a saúde mental foi afetada de maneira multifatorial, não só pela ação do vírus, mas também por o enfrentamento das dinâmicas familiares. Muitas famílias foram desestruturadas, quanto mais próximas se sentiam mais distantes, irritadas, frustradas.
E também tem a parte fisiológica do estresse crônico, né? A gente fala que o estresse, até determinado ponto, ele é produtivo. A gente está aqui sob estresse, né? Para dar tudo certo, para o horário ser cumprido, isso é positivo. Mas quando isso cronifica, faz com que o indivíduo, além de adoecer fisicamente e mentalmente, ele perca essa parte da produtividade, né? Então, nós, como empresa de saúde do trabalho, também e assistencial, nós vimos uma transição dos motivos de afastamento, que antes eram muito frequentes, então, acidente de trabalho, lesão por esforço repetitivo, doenças osteomusculares, e hoje a gente tem visto, nos CIDs, né, que a gente fala, que é o Código Internacional das Doenças, os afastamentos por doenças psíquicas. Então, transtorno de estresse, de ansiedade, burnout. Então, isso precisa ser visto e falado, porque quando a gente não conscientiza as pessoas, é bem como a Flávia mencionou, por que eu posso falar que eu estou indo no cardiologista e não posso falar que eu vou no psiquiatra? Eu vou ser mal visto? Então, o burnout, por exemplo, foi culturalmente assim, tido como algo normalizado, sabe? Eu acho que as pessoas naturalizam estar estressadas o tempo todo. Ah, mas eu tenho emprego, me paga bem. Tinha as burnout shops, né, que a gente fala aqui. Então, são as startups que, olha, em 3, 4 anos você trabalha pra caramba num ritmo insano, faz seu dinheiro, vende essa startup, ganha um montante e se aposenta precoce, né? A que custo? Né? O quanto isso vai custar para a sua sanidade mental, né? Então, a gente não pode naturalizar que esses sentimentos de estresse crônico, claro, a gente pode ter tudo dosado, mas o estresse crônico, burnout, isso não pode ser naturalizado, a gente tem que enfrentar como uma doença crônica, como outra qualquer, uma cardiopatia, um diabetes, um tratamento com antimicrobianos. Às vezes as pessoas têm dificuldade de falar, estou tomando um antidepressivo. Qual o problema? Né? É a ponte para que se identifique o processo. O primeiro ponto é identificar que está passando por um processo de fragilidade, buscar ajuda e ter a ponte para resolver o problema. Algumas pessoas vão ter que tomar pelo resto da vida, outras por um momento, mas o importante é a gente ir no foco, né? O que causou, o que foi o gatilho para essa circunstância acontecer. Então, cada vez mais se fala em saúde mental, mas a cultura ainda precisa ser mudada, porque a gente acaba com uma situação de conformismo, né? Então, falando sobre isso cada vez mais, as pessoas, primeiro, a dificuldade de identificar. As pessoas falam, não, eu não estou em burnout, é só um estresse, é só uma semana, é só um projeto, é só esse job, é só assim que, né, está tudo bem. E esse está tudo bem é que não está tudo bem, né? Quando a gente percebe que o problema é multifatorial, né? Uma situação de burnout não é do indivíduo, é um problema da sociedade, é um problema da equipe de trabalho, é um problema da organização da empresa e também do indivíduo. Tem as questões pessoais e as questões que o envolvem, né? E esse processo nos trouxe dados muito tristes, 6% de aumento de índice de suicídio, seja por abuso de álcool, substâncias psicoativas, ou chega a uma overdose, ou chega a suicídio por não aguentar mais aquela dor. A gente tem que olhar, nós como médicos, né, eu olho como paciente, não como colaborador. E eu penso que se a gente cuida do indivíduo integralmente, diria, né, o nosso diretor, doutor Ricardo, o equilíbrio biopsicossocial, se a gente tem o equilíbrio biopsicossocial, a gente se desenvolve no nosso melhor. Então, não adianta a gente pensar pontualmente no estresse, naquele momento. Pensando nisso, nós desenvolvemos o projeto de bem-estar emocional. E a procura ainda é um pouco tímida, porque as pessoas temem que isso vá chegar para os gestores, que isso vá ter um olhar diferenciado para esse paciente. As pessoas, às vezes, falam comigo e falam, mas eu não queria fazer via. Não, e aí eu esclareço que isso é para o bem-estar e as pessoas estão agregando mais esse cuidado, porque é tão importante. Então, acho que fica algo para a gente refletir, né? Pessoas não adoecem num ambiente saudável. Então, a gente tem que cultivar líderes que olham para pessoas. As empresas, elas podem não pensar como eu, que sou médica e penso na saúde da pessoa e do colaborador. Mas se a pessoa tem saúde, ela produz mais, ela diminui o índice de absenteísmo, ela melhora seu engajamento. E eu acho que é isso, cultivar ambientes mais saudáveis para que a gente possa desempenhar o nosso melhor. Obrigada, doutora Letícia.
Eu, como pessoa que toma ansiolítico todos os dias, eu brinco assim, as pessoas me perguntam se eu estou bem, eu falo, estou medicada, estou ótimo. Porque é isso, assim, a gente estava conversando para montar essa conversa, e aí eu mencionei isso sempre, gente, eu trabalho com diversidade corporativa, se eu não puder falar para as pessoas que eu me cuido, né, tenho alguma coisa muito séria. Estou melhor do que no começo do ano, né, porque estou me cuidando. Mas, assim, eu acho que uma das coisas que valem a pena a gente trazer aqui é, você acompanhou desde o começo da pandemia. Eu queria saber, Letícia, o que te chamou a atenção em 2020? O que te chamou a atenção em 2021? E o que te chamou a atenção em 2022? O que muda nessa população que você acompanha? Traz para a gente, compartilha, por favor. Sim, eu acho que 2020 foi esse enfrentamento do desconhecido e o isolamento social. Nós não somos indivíduos que conseguimos viver bem isoladamente. E enfrentar o desconhecido isolado potencializou muito a fragilidade do ser humano. Eu acho que esse foi o principal ponto que eu notei em 2020. Né? 2021, eu penso que foi uma questão assim, já estamos um ano nessa, a vacina está chegando, eu preciso retomar minha força econômica, como que eu volto para a vida, como que eu volto, será que eu vou ter as minhas relações interpessoais, será que eu vou estar apto mentalmente para retomar? E essa parte econômica mexe com o emocional das pessoas também, então as pessoas precisam ter segurança para estar bem, e elas não tinham essa segurança. E eu acho que esse ano é o enfrentamento, né, de essa tendência da retomada, mas com o enfrentamento de, tá bom, eu queria tanto retomar, eu estou retomando, mas eu não estou bem mentalmente, e agora, o que eu faço? Então, parece que é uma queixa crônica das pessoas de que, não, eu estou bem porque eu estou trabalhando, estou no mercado, né, outros anos está bem melhor. Então, eu acho que esses 3 pontos, para mim, foram as maiores queixas dos pacientes em consultório. A gente atende o mercado audiovisual também, a gente funciona como terapeuta. Às vezes, não é a falta de ar do Covid, é uma crise de pânico, você tem que falar, calma, vai passar. Então, são desafios que a gente vai ter que, primeira coisa, olhar, identificar como sendo um problema, para que a gente possa correr atrás da solução. Eu acho que é essa forma que a gente tem que seguir agora. Perfeito, obrigada. E eu vou pegar um gancho nessa sua frase do olhar, identificar, né? E vou perguntar para a Vivi, primeiro, se você trouxe dados muito fortes para a gente aqui, né? Primeiro, eu queria saber se você já, para além dessa plateia maravilhosa que está conosco hoje, se você já mostrou esses dados e, se sim, como foi a recepção desses dados, por favor. Sim, quando eu apurei os dados, eu tive uma dimensão um pouco do que estava acontecendo, e sim, eu montei uma apresentação, mandei para algumas empresas, fiz questão de mandar esse material exclusivamente para os sócios, né? Então, que é onde eu acho que essa iniciativa precisa começar. Porém, uma produtora só me respondeu, e talvez tenha visto esse material. Junto com esse material, inclusive, eu fazia uma proposta de fazer um trabalho de escuta nas produtoras para conversar com cada pessoa, com cada colaborador, né? Até por essa sensação que eu tive dessa receptividade em relação às pesquisas. Muita gente gravou áudio, eu tive muitos e muitos relatos, então, com essa impressão de que as pessoas precisavam falar sobre o assunto, eu mandei esse material com essa proposta. Mas, aparentemente, saúde mental não é um assunto relevante para as produtoras nesse momento. Bom, a gente está chegando no finalzinho, já recebi um aviso aqui, então eu queria fazer uma última pergunta para a Flávia, e, na verdade, eu já vou emendar para a gente ir fechando com vocês duas também. Eu queria perguntar para a Flávia, do mesmo jeito que eu perguntei para a Vivi como é que tem sido a receptividade dos dados dela, como é que tem sido a receptividade das empresas, bem rapidinho, sobre a abordagem de vocês para que haja esse movimento. E já vou emendar a última pergunta, que é, apesar de saúde mental ser um bode na sala, né, gente? Assim, tem um bode na sala ali que a gente tem que falar sobre isso, a gente está aqui com esse auditório falando disso. Então, eu sou uma otimista, acredito que há luz no fim do túnel. O que vocês acham, de que maneira que vocês acham que a gente pode sair do não é importante, não vamos falar sobre isso, para mudar essa perspectiva antes de 2030? Embolei? Acho que não, né? Flávia, vai você, e depois a gente volta para
Vivi, e para Letícia. A gente tem sido muito surpreendido positivamente com o interesse das empresas. O nosso desafio é grande. A gente precisa engajar 1.000 empresas até 2030. A Estratégia Ambição 2030 foi lançado em abril e a gente tem 60 empresas já comprometidas e já desenvolvendo ações pautadas nesses compromissos. Então, hoje, nas 60 empresas, a gente tem mais de 300 mil colaboradores sendo impactados por programas de saúde mental. Ainda é uma longa jornada, mas a cada reunião que eu faço com as empresas, eu tenho uma adesão grande e uma alegria do grupo que cuida de saúde e segurança ocupacional, de RH, porque eles estão se sentindo contemplados e não sós. Então, eles precisam de apoio. Eu costumo dizer em toda abertura de apresentação que eu faço do Mente em Foco, que saúde mental é uma responsabilidade de todas e todos, no CPF e no CNPJ. O tamanho do problema que a gente tem, a gente precisa agir de forma conjunta, colaborativa. Então, o Mente em Foco ele tem feito essa proposta para as empresas. A gente sugeriu, chancelado pela Sociedade Brasileira de Psicologia, esses compromissos, e as ações que as empresas vêm desenvolvendo, elas são compartilhadas. A gente vai aprendendo junto, a gente vai lapidando as ações juntas com os especialistas que a gente traz para as jornadas de construção do conhecimento do Movimento Mente em Foco e compartilhando os cases das empresas, seja company, multinacional, pequena ou média empresa. Então, você acha não, pelo que você disse, o movimento já começou. Ele está a todo vapor. Perfeito. A gente teve, nesse mês agora, de novembro, né, que acabou de fechar, no dia 17 de novembro, nós tivemos um encontro de cases do Movimento Mente em Foco, em que 2 empresas, uma pequena e média e uma grande empresa, uma com 130 colaboradores e a outra com 9.800 colaboradores, contaram para as lideranças do movimento que estavam conosco como elas vêm implementando o primeiro atendimento de acolhimento ao colaborador que busca, né, não estou me sentindo bem, preciso buscar uma ajuda. Como é que as empresas têm estruturado esse primeiro atendimento, esse primeiro acolhimento do colaborador? Perfeito. Tem um protocolo, tem uma ação, qual é o perfil desse profissional? Então, a gente vai discutir sobre isso para ajudar as empresas a estruturar as ações. Perfeito, Flávia, obrigada. Com essa bola um pouco mais em cima, eu vou passar para a Vivi. Rapidinho, como é que você acha que a gente pode ter uma perspectiva boa disso? Eu acho que é inevitável, Val. Acho que vai acontecer e o mercado publicitário já mostrou e mostra frequentemente que tem vontade de se transformar para melhor, né? Em diversos outros assuntos isso já está acontecendo. Então, eu acho que no caso da saúde mental não vai ser diferente, né? Acho que o próprio trabalho da Flávia, da APRO, da Mari, então já está sendo feito mesmo e é uma questão de tempo. Perfeito, obrigada. Letícia, com você. Eu acho que é o que já está acontecendo aqui, né? Nós levarmos o conhecimento, conscientizar as pessoas que trata-se de uma fragilidade e que tem jeito, tem segmento, tem cuidados e que a principal mudança tem que ser sobre nós mesmos, que é a mais difícil. A gente tem que reconhecer e procurar ajuda também. Obrigada, Flávia. Obrigada, Vivi. Obrigada, Letícia. Pelo que eu entendi, meu tempo está acabando, é isso? É isso. Então, eu acabei dentro do tempo. Nada como a virginiana tocando painel. Bom, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, Letícia, Vivi, Flávia. Obrigada, Mari, por esse painel maravilhoso. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. E é isso, né? Eu falei que eu estou medicada, né, gente? Então, eu quis terminar para cima, porque senão não há medicação que segure esse dia.
Vamos acreditar na mudança, vamos acreditar que a gente vai cuidar da gente, do nosso mercado, das nossas pessoas, para que o ano que vem a gente esteja aqui discutindo outros números e não esses que a gente trouxe. Mas que bom que a gente está com esse painel aqui. Saúde mental é saúde, é vida. Obrigada, gente. Beijo.